Graças a Deus por nos reencontrarmos nesta manhã de quarta-feira, hoje 27 de junho. Hoje estaremos iniciando mais uma série de meditações que nós ministramos durante a realização do 19º Simpósio sobre a Família. O tema que nós ministramos naquela noite, numa daquelas noites, foi: quem está destruindo a família e o que podemos fazer para poupá-la ou para que ela seja protegida. Nós vamos estar trazendo hoje a primeira parte desta mensagem que Deus nos deu, numa daquelas noites. Eu não tenho dúvidas que você vai avaliar o que é que está destruindo a sua família. Você pode detectá-las através de toda a explanação que nós vamos trazer dentro de instantes. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã. Abra sua mente, abra o seu coração e feche os olhos agora para que nós apresentemos a nossa família. Lembremos que nós somos sacerdotes da família. O marido é o sacerdote da família. A esposa é a sacerdotisa da família. Então vamos orar para que Deus nos dê condições de desenvolver esse sacerdócio de acordo com aquilo que vamos ouvir dentro de instantes. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para ouvirmos e aprendermos a como devemos nos comportar como sacerdotes e sacerdotisas da nossa família. Ajuda-nos por quanto. Fala ao nosso coração agora, ó Pai, através de toda essa explanação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que foi pedido para que nós trabalhássemos em cima dela está assim descrita: quem está destruindo a família e o que podemos fazer para protegê-la. Eu peço a compreensão de vocês, porque eu posso nesta noite falar até 1 hora. Agora eu posso dizer uma coisa a vocês: se vocês estiverem em oração, vocês não vão se sentir cansados. Eu tenho certeza disso. Porque o que Deus colocou no meu coração para falar sobre isso é de interesse de todos que estão aqui, inclusive de meu interesse, que eu vou falar também para mim. Então eu peço que ninguém se preocupe com a hora. São 8 horas, são 7 horas, 19 horas, 20 horas eu creio que eu tenha concluído essa palavra. Agora eu não posso entregar uma mensagem pela metade ou uma coisa assim alinhavada, tem que ser uma coisa completa. E o que Deus me colocou eu vou falar nesta noite. Se você gostar, você vai ouvir. Se você achar ruim, vai ouvir. Se você vai nesta noite certamente fazer uma avaliação, porque muitas coisas estão hoje destruindo a sua família sem você perceber, sem você sentir, está destruindo a sua família. E o que é que você pode fazer para que isso não aconteça? Como proteger? Como você evitar que essas coisas venham destruir a sua família? Então eu peço a compreensão, fique em espírito de oração e nos acompanhe até o final desta mensagem. Eu vou dividir esta mensagem em 2 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o que está destruindo. Você podia até acrescentar mais coisas. Eu vou apenas enumerar 5 coisas que estão destruindo a família hoje, agora, nesse exato momento. E depois eu vou falar sobre as 5 coisas que nós podemos fazer para proteger a nossa família. Amém? Eu só quero ler 2 textos da Bíblia. O primeiro deles está no livro de Gênesis. Ambos estão no livro de Gênesis, mas é o capítulo 1, versos 27 e 28, que fala da gênesis da criação da família. A gênesis da criação da família está aqui nos versículos 27 e 28 do capítulo 1, aonde lemos: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora no capítulo 12 do livro de Gênesis,
Você vai virar algumas páginas e você vai ler comigo nos versos de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Essa é a segunda leitura que faremos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Só até aqui. Nós temos que tomar como base esses versículos para mostrar que no projeto de Deus, a família, estabelecida pelo próprio Deus, instituição divina, criada pelo próprio Deus, a família é um projeto de Deus. Ela foi projetada, ela foi programada, de modo que ela realmente tinha como objetivo, primeiro, abençoar o homem e a mulher, macho e fêmea, através da procriação. E de acordo com a Bíblia, só um homem e uma mulher podem gerar uma vida. Duas pessoas de um mesmo gênero jamais irão produzir ou reproduzir uma vida, jamais. Duas mulheres não podem gerar um ser, dois homens tampouco poderão jamais gerar um ser. Então, dentro do projeto divino, é macho e fêmea. O texto que nós lemos, de acordo com a palavra que nós acabamos de ouvir, é clara. Versos 27 e 28, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre tudo que todo animal que se move sobre a terra. Então, desde o princípio, após toda a criação que Deus criou, a família foi estabelecida por Deus para que ela pudesse se multiplicar. A família pudesse realmente proliferar a terra, povoar a terra. Mais tarde, Deus fez essa promessa para que Abraão, ele desse seguimento, ele desse continuidade, ele desse também o mesmo valor que Deus estava dando à família, de se procriar, de se multiplicar. Abraão, Isaque e Jacó, inclusive no próprio livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 14, é como se Deus estivesse sinalizando ou lembrando para que não esquecessem dessa recomendação. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. De sorte que esse era o projeto de Deus. Esse sempre foi o projeto de Deus. Mas através da história, nós vemos como a família tem encontrado dificuldades e lutas e adversidades quanto a essa sobrevivência, ou quanto a essa multiplicação sobre a terra. Não é de agora que a família tem sido atacada, não é de agora, não é de hoje que a família tem sido fadada a ser atingida, a ser destruída. Isso é coisa da antiguidade, aliás, desde o Éden. Primeira vez que nós encontramos a família sofrendo um desgaste e uma ameaça de ser destruída, logo no início da sua formação e de ser destruída, foi lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Satanás tentou destruir a primeira família. Deus fez uma promessa gloriosa, porque a família estava ameaçada ali em Gênesis de ser destruída.
E Deus havia dito através da sua palavra que da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ali está uma promessa messiânica que falava a respeito de Jesus, o Filho de Deus, que um dia haveria de nascer. E aí, esta profecia, desde que ela foi vaticinada, lá em Gênesis 3,15, Satanás redobrou todo o esforço para realmente destruir a família. Ainda no livro de Gênesis, nós encontramos a história de um homem chamado Nimrod, um homem forte e poderoso, o qual começou a ser poderoso na terra, conforme está lá em Gênesis ainda, capítulo 10, versos 8 e 9. E esse indivíduo liderou a massa com a qual ele convivia nos seus dias, para que fosse construída uma torre chamada Babel. Babel significa confusão. E esse Nimrod era um homem forte e poderoso, um homem que tinha capacidade de manipular as pessoas, e ele convenceu todos que realmente fosse construída uma torre. E essa torre, ela seria um símbolo daquilo que eles estavam incrementando fazer, para que ninguém saísse daquela cidade a qual estava sendo edificada aquela torre. Esse era o propósito, conforme está lá em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9, eu vou ler para vocês, para mostrar que essa façanha do diabo, essa obra maligna de que a família não se expandisse, não fosse povoada a terra, não é de agora, é de muitos tempos passados, insinuado e insuflado pelo diabo. E diz o texto: e Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. E este homem fez uma torre, está no capítulo 11, e o seu propósito era de chegar até os céus. E ele disse o seguinte: toda a terra é uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos como por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados de sobre toda a terra. Então o diabo estava querendo destruir, desmanchar o projeto de Deus, que era crescer e multiplicar-vos, encher e povoar a terra. Então comece a observar que Satanás ali já estava usando esse homem chamado Nimrod para que isso não se cumprisse, para que essa palavra do Senhor não se expandisse e as famílias não povoassem a terra. Então a família, desde esses tempos idos, séculos passados, já começou a sofrer todo esse tipo de ameaça. E ele disse: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos sobre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quer dizer, contrariando assim o que Deus havia já dito anteriormente. E meus amigos, irmãos, então foi preciso Deus descer, confundir as línguas dos homens, quando eles estavam edificando aquela torre, que chama-se Babel, confusão, que é o que a gente vai ver que está acontecendo hoje em nossos dias. Confusão, vocês vão ver mais adiante. E aí Deus confundiu as línguas, porque todos falavam a mesma língua, mas ali Deus permitiu que ninguém entendesse a linguagem do outro. Um pedia um serrote, o outro trazia um martelo. Um pedia uma pá, o outro trazia um serrote. Um pedia o prego, o outro trazia para fazer aquela torre. O outro pedia massa, ele trazia areia, trazia... Ninguém estava se entendendo, e então só assim eles tiveram que se espalhar mesmo. A Bíblia diz lá em Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. De sorte que Satanás tentou ali, logo no início, realmente destruir os planos, os projetos de Deus. A família é um projeto de Deus, a família é uma instituição divina.
Deus estabeleceu a família para que ela pudesse realmente cumprir aquilo para o qual ela fora estabelecida por Deus. E aí, meus irmãos, para a gente não perder muito tempo divagando, ou citando outros exemplos passados, porque há muitos exemplos no Velho Testamento, eu quero dar um salto para os nossos dias. Quem está em nossos dias tentando destruir a família? Como eu disse a vocês, eu vou dividir em duas partes esta mensagem que Deus nos deu. A primeira parte eu vou falar sobre esses primeiros indícios daquilo que nós estamos vendo, visualizando, apalpando realmente, visivelmente, que estão tentando destruir e deter a família. E eu vou citar o primeiro deles. Eu diria que os princípios fundamentais e os alicerces estabelecidos pelo próprio Deus, cujo projeto desde o princípio tem sido este, que é de que a família seja a responsável pela multiplicação da raça humana, da população e dos povos em todos os continentes, onde houver terra, onde houver mar, a família exista e esteja presente. É que hoje, em nossos dias, Satanás, como lá no Éden, como levantou Nimrod, ele tem procurado banalizar. Como Nimrod foi rebelde, ele tem procurado banalizar, ele tem procurado, inclusive, por causa do pecado, levar o homem a desprezar o valor da família. E por causa desse propósito que ele tem, é que nós estamos vendo hoje a família sendo destruída pelo primeiro aspecto que eu quero citar aqui nesta noite, que é o divórcio. O divórcio. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículos 3 em diante, Jesus foi interpelado pelos fariseus se era lícito o homem repudiar uma mulher, a esposa. E aí vamos ler o texto. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por algum motivo, por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio, preste atenção, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza, preste atenção a essa expressão, por causa da dureza do vosso coração, é que ele autorizou, permitiu que fosse dado carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ele continua: disseram-lhe então seus discípulos: e assim, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. A questão que Jesus está levantando aqui é sobre a tese que eles haviam argumentado com Jesus quanto ao divórcio. Jesus disse: olha, não foi assim. Deus uniu o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, para que os dois se tornem uma só casa e sejam felizes.
se tornem uma só carne e sejam felizes. Mas por causa da dureza do vosso coração, Deus permitiu que isso aconteça, que seja como eles estão fazendo. Ou seja, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa do que nós chamamos de pecado, é que existe o divórcio. Você pode até, você que está me assistindo agora em casa, no programa Opção para a Vida, pode até dizer assim: pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece o meu caso. Entre nós havia incompatibilidade de gênio, pastor. A minha mulher era muito ciumenta. O meu marido, pastor, ele batia em mim. Meu marido fazia tantas coisas. Eu quero dizer que se esse casamento fosse de Deus, isso não estaria acontecendo. Porque eu tenho dito que o maior milagre de Deus chama-se, depois da salvação, chama-se casamento. Porque Deus, ele é perito nisso que eu vou dizer. Só Deus consegue com que duas pessoas de temperamentos diferentes, sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, elas se unam e sejam felizes até que a morte os separe. Só Deus consegue fazer isso. Isso não quer dizer que não há problemas, há discordâncias, há muitas vezes discussões e contendas entre o casal, não há casal perfeito. Porém, quando é Deus que faz o casamento, quando Deus está realmente nesta união, Ele dá capacidade e condições para que essas coisas sejam superadas. Porquanto, quero de antemão desfazer essa ideia de que alguém diz: ah, pastor, o senhor não conhece o marido com quem eu casei, a mulher com quem eu casei. O divórcio acontece na vida de muitos casamentos por causa da dureza de coração. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. Pode ser por parte da mulher ou por parte do homem. Por causa do divórcio, é que hoje muita gente está fazendo do casamento, podemos assim dizer, uma coleção. Eu conheço história de atrizes de cinema, de atores de novela, que está no 10º casamento, fazendo uma coleção de casamento. E aí, não tem divórcio que dê vencimento. A família está sendo destruída. Sabem por quê? Não é porque os homens estão se divorciando, é porque o homem e a mulher há muito tempo estão divorciadas de Deus. Se estão divorciadas de Deus, jamais vão se unir como deveriam estar unidos um homem e uma mulher, através do casamento. Eu digo, portanto, que o homem está divorciado de Deus, por isso que é o divórcio. Porque desde o princípio não foi assim, foi o que Jesus falou. Então, muitos casamentos. Aliás, eu já ouvi um promotor de justiça dizer para mim: pastor, o maior índice de casais que estão se desfazendo nos tribunais é muito maior do que os que estão se casando. Isso dizem os juristas. É provável que eu esteja falando agora mesmo para dezenas, se não centenas ou milhares de casais que estão tendo o terceiro, o 10º, não sei quantos relacionamentos, porque se divorciou da primeira, não deu certo, foi para a segunda, não deu certo, foi para a terceira, não deu certo. Por causa da dureza do coração é que está havendo o que nós chamamos de divórcio. Então esse é o primeiro problema que está destruindo muitas famílias. É possível que nesta noite tenha famílias aqui que tenham sido frutos do divórcio. Seu lar foi destruído, sua família foi destruída por causa do divórcio. Vamos aqui ao segundo aspecto. Foi o que me pediram que eu falasse sobre o que está destruindo a família e o que podemos fazer para protegê-la. Segundo aspecto, eu diria que são as inversões dos valores impostos pela chamada, por favor me entendam, pós-modernidade, que eu chamo de desmodernidade. Desmodernidade. Pois as ideias malucas que estão criando hoje aí são absurdas. E elas estão gerando confusão na mente de muita gente. O que nós chamamos de Babel. Para eu preparar esse sermão, eu tive que consultar alguma coisa pela internet e vocês vão me permitir eu ler algumas coisas aqui. Existe hoje, em nossos dias, através da Wikipédia, o que
chama-se de Genderquir, ou Genderquer. É uma enciclopédia livre, que dá direito a você praticar todo tipo de libertinagem, como se isso fosse um valor importante para a família. Vamos ler. Esse movimento, ele tem 3 cores, dá para vocês verem daí? É a cor roxa, 3 listras, cor roxa, branca e verde lodo. Vou ler aqui para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Não vou ler tudo porque não é possível. Mas a origem, Wikipédia, é uma enciclopédia livre. Genderquer ou Genderquir, GQ, também conhecida como o não binário. Preste atenção a essa expressão, não binário. É um termo guarda-chuva, termo que neste caso embarca várias identidades diferentes dentro de si, para identidade de gênero, que não sejam exclusivamente mulher, nem homem nem mulher, estando portanto fora do binário de gênero e da cisnormatividade. Pessoas que se identificam como genderquer podem ter variadas identidades de gênero, entre as quais, vamos lá, primeiro, tanto homem quanto mulher, pessoa bigênera ou trigênera, pangênera ou multigênera. Segundo, parcialmente homem ou mulher, pessoa demigênera. Terceiro, nem homem e nem mulher, pessoa sem gênero, agênera. Quarto, fluida, entre os gêneros, gênero fluido. E último, terceiro gênero ou quarto gênero, ou outro gênero, desculpem, incluindo pessoas que não normeiam, que não nomeiam seu gênero. Isso traz, irmãos, uma ideia que vocês vão ver agora, distribuindo isso, ou traduzindo isso aqui, é que hoje está se falando quanto ao sexo, a Bíblia chama de macho e fêmea, mas aqui fala o seguinte: o sexo biológico relaciona-se com o corpo e é designado à nascença por médicos com base nas genitálias, independentemente do gênero com que os bebês se possam vir a se identificar mais tarde. Então eles entendem que há três sexos: masculino, feminino e intersexo. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e os céus contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou, enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu